Presidente Marcelo Perillo Teixeira, quando o senhor vai tomar coragem de falar a verdade para o torcedor do Santos? Sejam todos bem-vindos ao Lamentações Santistas, eu sou o Rodolfo Paz, estamos de volta aqui nesse canal, depois de um período longo sem colocar conteúdo aqui, até porque, convenhamos, com a disputa da Copa do Mundo e com os jogadores do Santos em férias, não tinha muita coisa para falar sobre Santos Futebol Clube. Semana passada, a informação mais relevante que nós tivemos foi o cancelamento da excursão do Santos para Portugal e o interesse do Santos num jogador do Atlético que acabou não se concretizando porque o Santos não tem dinheiro para isso. Essa semana, sim, né, tivemos aí o retorno do elenco profissional aos trabalhos. O Santos vai negociar ou vai encerrar os vínculos com alguns atletas, né? 4 deles já está bem definido que não vão fazer mais parte dos planos, que no caso a gente até já sabe quem são, né? O Tomás Rincon, o Zé Rafael, o Zé Ivaldo e o Mike. Inclusive hoje no GE eu li uma notícia de que o Santos já se acertou com o Tomás Rincon para rescisão de contrato, né? O Zé Rafael também já tinha demonstrado que não queria mais ficar no Santos, já estava treinando separado ali até antes da pausa para a Copa do Mundo. A grande questão mesmo é resolver a situação do Mike, que é a mais difícil no meu ponto de vista, e do Zé Ivaldo, que o Santos tem interesse em emprestá-lo. Há clubes interessados, mas ele não tem muito interesse em ir também. Eu também não teria, né? Eu ficaria de boa no Santos, tranquilamente, ganhando o salário que eu ganho. Mas enfim, né? Cada um faz aquilo que acha melhor para a carreira. O Santos já sabe a sua tabela para a sequência do Campeonato Brasileiro. Como a gente já imaginava, vão ter jogos, vai ter um jogo antecipado, na verdade, o jogo contra o Botafogo, vai ser antes do retorno oficial do calendário. E é isso, mas né, o foco desse vídeo, e até comecei ele com uma pergunta para o presidente, é sobre a reforma na Vila Belmiro, tá? E aí a minha pergunta para o presidente, que eu fiz lá no início do vídeo, é a seguinte: presidente, quando você vai ter coragem de falar para o torcedor do Santos a verdade? Eu já sei a verdade. Eu acredito que quem esteja assistindo esse vídeo também já sabe. Que verdade é essa? A verdade é que não existe nova Vila Belmiro. Ela não vai acontecer. Ela não vai sair do papel. Ela vai ser mais uma lembrança na memória do torcedor do Santos, que já sonhou com um novo estádio há muito tempo. Há mais de 2 décadas o torcedor do Santos vem imaginando o Santos jogando num novo estádio. E aí ali no finalzinho da década passada, no decorrer de toda essa década, a gente ficou com esta eminência de uma nova Vila Belmiro, construída em parceria com a W Torre, teve apresentação, teve maquete, teve um monte de coisa, mas ficou nisso, infelizmente. E vai ficar. Só que o presidente do Santos, ele não tem coragem de falar às claras isso, que não vai ter estádio. Então ele fica ali, não, sabe como é que é? A gente precisa aumentar a capacidade, a gente precisa ampliar as receitas, mas a gente também não descarta. Não, já descartou, ele só não tem coragem de vir aqui a público falar. Essa é a grande verdade. Porque, convenhamos, pensa comigo aqui, você faria uma reforma num lugar que vai ser derrubado? Você gastaria dinheiro para reformar algo que você sabe que daqui a um pouquíssimo tempo vai estar no chão? Óbvio que não. Até pelos valores que o Santos não, né? Os valores que a imprensa divulgou que serão gastos para fazer esse puxadinho na Vila Belmiro, cara, não faz o menor sentido gastar 80 milhões para daqui a um ano você descartar tudo. Então a grande verdade é essa: não teremos nova Vila Belmiro. Esta é a verdade que dói, mas é isso, né? O presidente atual do Santos, nos 2 anos e meio em que ele está à frente do clube, em nenhum momento ele se esforçou para que o contrato com a W Torre fosse assinado e para que a reforma começasse a andar. Muito pelo contrário, no meu ponto de vista, ele fez de tudo para postergar, até que alguém chegasse e dissesse: chega, não vai ter mais nada aqui. E essa é a verdade. Infelizmente, agora o Santos vai reformar a Vila Belmiro,
vai fazer lá mais um puxadinho, vai ampliar a capacidade e com todo respeito, tá? Do jeito que eles querem fazer, vai ficar muito esquisito. Seria muito mais fácil derrubar a arquibancada e construir uma nova ali. Daria mais trabalho? Daria, mas talvez até se gastaria menos. Ficaria um negócio mais bacana. Mas não, eles querem, né, fazer a gambiarra, a famosa gambiarra. Essa é a grande verdade. Até ontem eu estava assistindo um vídeo, uma entrevista no canal do Alex Frutuoso, em que ele entrevista lá um dos responsáveis pela obra. E ele explica como vai acontecer bem claramente, bem didaticamente. Então é fácil compreender como vai ficar. E assim, aos meus olhos, vai ficar muito esquisito. Por isso que eu falo, seria muito mais fácil você derrubar aquela arquibancada e construir uma nova. Ficaria muito mais acessível. Talvez você conseguiria até um número maior de lugares, porque você faria tudo igual. Mas enfim, não é isso que eles pensam, né? Eles pensam em fazer aquela famosa gambiarra e a vida segue desse jeito, lamentavelmente. Então, pensar pequeno. Essa é a grande verdade, é pensar pequeno, pequeno demais. Sabe? Fazer uma reforma na Vila Belmiro, um puxadinho, uma gambiarra, não é isso que o torcedor do Santos merece. O torcedor do Santos merece muito mais do que isso. Mas infelizmente, com as pessoas que estão hoje no comando do clube, isso é o suficiente. E espero que o torcedor e o sócio do Santos entenda que o pensamento desses caras não é o suficiente para o clube. Aliás, também um outro detalhe, né? Por que se deixou para fazer esta obra faltando 6 meses para encerrar o mandato? Por quê? Com a iminência de uma eleição que vai acontecer daqui a 5 meses. Qual é a lógica de fazer uma obra perto da eleição? Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas é isso. Eu, de verdade, lamento demais que o Santos, o Santos não, que quem está à frente do Santos pense tão pequeno, pense de uma forma em que o Santos vai ficando cada vez mais longe dos seus rivais. Enquanto Palmeiras, Corinthians, São Paulo jogam para públicos grandes, com receitas e rendas muito boas, o Santos continua jogando para poucas pessoas na Vila Belmiro e com uma receita minúscula. E não adianta me falar assim, nós vamos recuperar esse investimento rápido. Não vai recuperar rápido, gente. Esquece. Você vai ter que vender os camarotes, enfim. Não vale a pena mais falar sobre isso, porque é um assunto que estressa. Estressa o torcedor do Santos, me estressa. Sabe assim, de verdade, eu tô indignado com essa gambiarra que estão fazendo na Vila Belmiro. Mais uma delas. Mais uma gambiarra. E é isso. Se você gostou, deixe seu joia, compartilha com seus amigos. O que você acha? Você acha que o Santos deveria ou não fazer uma reforma na Vila Belmiro? Você também concorda comigo? Você acha que também não vai ter mais nova Vila Belmiro? Diga aí nos comentários. Se você não gostou, lamento. Como eu já disse várias vezes aqui, meu intuito não é agradar todo mundo, né? Nem tenho essa pretensão, não vou conseguir fazer isso também. Mas, enfim, se você não gostou, tudo bem, segue o jogo e vamos seguir aqui com esse humilde canal falando sobre o Santos, comentando aquilo que eu entendo que tenho que falar, que tenho que comentar. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Volto em breve com mais comentários sobre o Santos Futebol Clube. Beleza? Então, um grande abraço a todos. Fora Marcelo Teixeira. Valeu, até a próxima!